Olá, olá. Acho que entrou novamente. Vamos aguardando aqui. Oi, Jéssica. Pronto, vamos lá. Vou te convidar, Cibele, novamente. Vou tentar de novo. Sejam bem-vindos. Quem está entrando novamente? Cibele? Oi, estou aqui. Agora eu não tô com mais nada conectado, só o Instagram. Tua imagem está congelada novamente. Tudo bem, a gente faz só com o áudio. Então vamos lá. A gente tenta por aqui também, faz por aqui, né? Então chama Sim. o pessoal para cá, é o jeito. Depois a gente vê o momento aí, gente, no YouTube. Só, Cibele, avisa aí o pessoal para vir para cá. Eu já tentei avisar eles. A gente já encerrei a transmissão no YouTube e daí agora a gente está só aqui. Tudo bem, a Tá. imagem está congelada. A gente faz só com o áudio, você finge que é um podcast. Exatamente, perfeito. Gente, sejam bem-vindos a todos que estão entrando agora. Infelizmente, né, eu acredito que é devido a quantidade de lives que nós estamos, né, tendo nesse momento. Então, a gente teve um problema de transmissão, mas não vamos perder a informação, tá certo? Então, a convidada de hoje tem aí o print da foto dela, da Cibele. Tô linda. Cibele, eu queria só que você falasse, alguém me confirmasse se está te ouvindo, porque a gente vai fazer com o áudio dela e com a imagem dela congelada mesmo. Só me confirmem, por favor, se vocês escutam a Cibele Olá, falar. pessoal, estou falando. Esse é um teste de áudio. Seja bem-vindo à nossa live sobre empreendedorismo na engenharia. A nossa nova locutora. Marcela, Eu me dá um sinal. a voz que fala sobre o empreendedorismo. Pronto, já tá Então, ouvindo, né, Caio? Perfeito, perfeito, perfeito. Pronto, já confirmaram. Então, gente, vamos fazer aqui uma. colocar o dedo no nariz. Não, não vou colocar o Tá, dedo no nariz. pode fazer tudo aí. Então, gente, olha, sejam bem-vindos a todos vocês, né? O pessoal que já estava aqui no meu Instagram, o pessoal que veio do Instagram da Cibele, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas também, engenheiros, arquitetos e tal. Hoje a gente vai ter uma conversa bem informal mesmo, tá? Uma conversa que a gente chamou sem filtro, né? A gente vai falar um pouco sobre a jornada, né, da engenharia dentro do empreendedorismo. Eu já estou há algum tempo formada, depois eu falo um pouco de mim para quem não me conhece, certo? Mensagem automática, Jazel, exatamente. E a Cibele, ela se formou não faz tanto tempo assim, então assim, são perspectivas tão interessantes porque são de épocas diferentes, né? A gente trocou uma ideia antes de vir para cá conversar com vocês. Eu achei magnífica, né? Porque assim, são perspectivas, são épocas diferentes, né? Ficamos Quando eu de me segredinhos antes de falar com vocês. Exatamente. Ó, a Marcela disse que Então, eu tô frozen. Let it go, Marcela. Marcela é ótimo. Aí eu não vi a mensagem dela, cadê? Aí Só ela falou que eu Cibele tô que está frozen. frozen, exato. Você Então, quer brincar na Cibele, neve? Tá bom. Isso aí, então, vamos continuar. ela está se aproveitando que não pode, tá se vendo, né? O povo Tô, tá vendo. tô até Então, dançando aqui. então, Cibele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Se apresente para o pessoal que ainda não lhe conhece, tá? Então, assim, gente, a gente vai falar um pouquinho de jornadas, o que é que tem por trás dessas fotos lindas e maravilhosas nossas do Instagram, né? Quantos nãos a gente leva, né, para chegar a um sim, né? Esse resultado que muitas vezes é tão árduo e tão esperado, mas que ele vem, tá? O tempo da colheita vem. Então, Cibele, fale aí um pouquinho sobre você, porque eu já falei demais. Se apresente, por favor. Então, eu até gostei desse negócio de estar frozen, porque dá até pra ter mais liberdade, né? Não, sem ser julgada pela minha imagem, porque eu fiquei linda nessa foto aí, ó. Nossa, essa aí eu vou colocar como foto do meu perfil. Ótimo. Então, pessoal, meu nome é Cibele, eu sou engenheira civil, eu atuo também na área de perícias judiciais.
É uma área que eu descobri com a ajuda da Mabel, inclusive. Descobri ela no YouTube e daí eu assisti os vídeos dela quando eu tava lavando a louça. Porque essa é a vida das pessoas, né? Nem sempre a gente pode sentar e ficar assistindo vídeo, às vezes a gente tem que assistir enquanto tá lavando louça. Eu soube disso antes de ontem, viu? Então, e aí, enquanto eu lavava a louça, eu aprendi muitas coisas com a Mabel sobre a área de perícias e eu tive finalmente coragem de me inscrever. Eu demorei, nossa, eu me enrolei para me inscrever no Tribunal de Justiça, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de, não sei, não saber fazer as coisas. Eu me enrolei muito tempo, de verdade, procrastinei. Confesso que eu procrastinei. Quando eu finalmente decidi que eu ia fazer isso, eu pensei, não, chega de enrolar, vamos fazer o negócio, porque quem espera nunca alcança, né? Aquela música é uma mentira, você foi enganado a vida inteira. Então, então eu me cadastrei e demorou 9 meses até eu ser nomeada. Aí quando eu recebi a minha nomeação, eu nem sabia, eu nem acreditei, eu achei que, sei lá, eu nunca mais ia acontecer, já tinha desistido. E aí finalmente recebi a nomeação e fiz lá a perícia, que era uma servidão administrativa. Eu nem sabia o que era esse negócio de servidão. Quando eu vi que lá, quando eu recebi a nomeação, avaliação servidão, eu fiquei assim, que raios? Que raios é isso de servidão administrativa? Mas deu tudo certo. Só que assim, nesse período de 9 meses, foi um período, assim, para mim, que foi meio que uma montanha-russa de sentimentos, uma montanha-russa de, enfim, o que eu vou fazer da vida? Porque o que eu queria fazer não está acontecendo. Eu me cadastrei e tal, eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito. E a Mabel também me contou um negócio. Quando a gente conversou, Mabel, você falou que no início da sua carreira você teve meses que não entrava nenhum ganho financeiro, né? E para mim foi muito difícil isso. Eu me senti assim uma pessoa mais incompetente do mundo. Vocês se identificam com esse tipo de situação? Já aconteceu com vocês? Sim. A gente pensa que o problema é com a gente, não é? Eu pensava muito que o problema era comigo. Eu pensava assim, nossa, será que eu tô frozen na vida também? Não só nessa imagem. E aí nada dava certo. Nada dava certo. Tem uma música que o nome é Nada Dá Certo Pra Mim, a música mais depressiva do mundo. Não ouça. Mas agora que eu falei, provavelmente você vai procurar no YouTube e vai ouvir. E ele fala assim, nada dá certo pra mim. E daí eu ouvi aquela música e pensava, nossa, sou eu nesta música. Aí daí ficava naquela depressão, né? Autossabotagem. Mabel, como que foi pra você lidar com essa situação de ficar sem ganhos financeiros por alguns meses? Olha só, isso aí foi algo, isso aí é algo assim que pega muita gente assim no seu calcanhar, né? Eu acho, parece que todos os peritos em serviço menos a gente, é exatamente isso, Beatriz. Gente, é o seguinte, olha, o que acontece? Eu me formei em 2009.2, né, em dezembro que eu me formei. E quando eu me formei, a gente estava no boom da engenharia, certo? Então, assim, a gente estava dispensando emprego, né, na época. E aí, eu sempre fui de dentro de obra, de canteiro de obra, sempre trabalhei em obra, depois eu era engenheira residente de obra, né, depois fui orçamentista e fiscal do estado, certo, aqui do Ceará. Passei quase 5 anos lá, até que em 2015, bem no início já da crise, né, eu resolvi pedir demissão e colocar minha empresa de inspeção e perícia. Só que eu coloquei a minha empresa, foi, na verdade, sem nenhum plano de negócio. Mabel, você foi louca? Não fui, porque eu me preparei financeiramente, né? Eu não fechei os olhos e mergulhei, não. Só que o que acontece? Quando você não faz um plano de negócio, ou seja, você não tateia, né, aquilo onde você está pisando, você não conhece o mundo onde você quer entrar, né, não conhece, que eu digo, através de outros profissionais, da experiência de outros profissionais. Entrou um engenheiro aqui que ele é muito experiente na área de perícia, o Vanley Rolim, né, daqui de Fortaleza, muito bom. O Vanley tá lá no grupo do WhatsApp, né? Tá sempre dando assessoria grátis pra galera. Ele é nosso mestre aí.
Então, assim, gente, eu comecei essa onda aí de inspeção em 2015. Perícia foi em 2016. Eu acho que eu fui chamada com 3 meses, 4 meses mais ou menos, tá? Até então eu não parei. Só que teve meses, né, nessa minha jornada de empreendedora entre perícias judiciais, inspeções prediais, consultoria e tudo mais, tinha meses que eu não recebia, meses seguidos, que eu não recebia 1 centavo. Mas não era só da justiça, era de nada, certo? E o sentimento é justamente esse que a Cibele definiu. A gente pensa que é incompetência nossa. Eu levava muito para o lado pessoal. A gente pensa que é incompetência nossa. Né? E você para, você pergunta, conversa com um, conversa com outro. Né? Só que como a área de perícia, até então, eu acho que de 1 ano e meio para cá, eu sinto que a perícia ela tá mais difundida no Brasil, assim, né? Todo mundo sabe, a gente fala o que é perícia e todo mundo sabe o que é, né? Mas até então, quando eu comecei, era muito restrito para pequenos grupos, pelo menos aqui em Fortaleza. Eu falava e ninguém sabia o que era, tá? Então, assim, era um mundo meio que desconhecido. Eu tive que meio que desbravar com a ajuda de 2 colegas, somente, né? Então, assim, tinha meses realmente que não entrava 1 centavo e batia o desespero. E agora E demora às vezes, né? Esses negócios de perícias demora até você começar a receber. Às vezes você faz o laudo e aí não depositam, e aí você fica lá esperando a grana e nada da grana. Então... E aí, assim, fica a dica, viu, gente? É uma coisa que eu falo muito. Quem não sabe, eu tenho cursos online de inspeções e perícias, e eu falo muito quando eu falo sobre honorário. Sempre peça, você está protegido pelo IBAP, viu? Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Sempre peça 50%, pelo menos 50% exatamente de antecipado, certo? Isso é permitido porque você tem custos iniciais. E os outros 50% é só quando encerra os últimos esclarecimentos do laudo, e esse processo muitas vezes demora, entendeu? Então, assim, encarem, no caso de projeto, encarem sobre perícias judiciais. Eu vou dizer a mesma fala de um colega meu daqui de Fortaleza, certo? Que ele também é perito. Ele diz assim, encare como se fosse um bico, um caixa 2, no início. Né? Não conte com aquele uma dinheiro, segunda porque é um fonte de risco. renda. Mais ou menos, é como se fosse um caixa 2, um 13º, mais ou menos. E ainda não garantido, viu? Sim. Principalmente no início, porque quando você se torna, tipo, a queridinha, né, assim, se bem que hoje já tem muito perito. O best do juiz. O pessoal já... É muito assim, olha, quem é aquele perito? Aí ele nomeia, tem a questão dos sorteios também. Enfim, é isso, tá? Então, pessoal, esse negócio de mercado, que muita gente pergunta, acho que para você também deve perguntar, né, Mabel, sobre o mercado. Como é que tá o mercado de não sei o quê? Como é que tá o mercado de não sei outra coisa? Esse negócio de mercado, eu acho que, assim, menos que você venda papel higiênico, você não vai estar, ou álcool em gel, você vai estar numa situação aí que você vai ter que criar o seu próprio mercado. Não existe isso em nenhum nicho. O mercado é muito bom para quem é não sei o quê. Bom, agora sim, se você vende álcool gel, sim, o mercado é muito bom para você, mas é só agora, depois ele não sabe. Então, o mercado é você que cria. Detergente, isso aí. Olha, eu gastei 300 ml de sabonete esses últimos dias, e coisa que eu demorava 3 meses. Não que eu não lave as mãos, tá, pessoal? Eu lavo as mãos, só que daí agora tem que lavar muito mais. Daí, 300 ml, custou 20 pila meu sabonete. E, enfim, mas eu quero dizer para vocês que o mercado é a gente que cria. A demanda de trabalho sempre vai existir, né, Mabel? Sempre tem trabalho. Só que o mercado, às vezes, a gente precisa se infiltrar. Às vezes, a gente precisa invadir alguma hora ou criar alguma área, né? A gente precisa pensar fora da caixa, como muitas pessoas falam, mas o que é pensar fora da caixa? É eu entrar dentro de uma caixa e sair dela para pensar? Não, né, pessoal? Óbvio que não. Você tem... Bem bizarro isso, né? Se bem que tinha um episódio do Bob Esponja que ele ficava dentro de uma caixa, aí era a caixa da alegria. Quem assistia Bob Esponja?
E aí era a caixa da imaginação. Até tem um GIF que ele fala, imaginação. Dentro da caixa, ele pensava sobre muitas coisas. Ele pensava sobre como era o mundo lá fora e tal. Mas na área dos negócios, a gente precisa pensar o que as pessoas estão querendo. E às vezes a gente não vai conseguir adivinhar. Às vezes a gente precisa perguntar, né, Mabel? A Mabel trabalha muito com síndicos. E como que foi, Mabel, para você, esse negócio dos síndicos? Porque é um mundo, assim, muito difícil de você chegar. Não é assim, toda pessoa que é formada em, sei lá, X curso se torna síndico. O síndico é uma pessoa aleatória, né? Completamente aleatória. Normalmente uma pessoa mais velha e tal, e você tem que ir descobrindo qual que é a necessidade dele. Você tem que perguntar, não é assim, Mabel? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente não diz que é síndica, a gente diz que está síndica. Hoje eu estou síndica do meu condomínio. Talvez em dezembro do ano que vem eu não esteja. Do ano que vem não, aliás, desse ano. Né? Então, assim, é um mercado muito desafiador, porque o condomínio, a cara de condomínio é dizer que está no vermelho, né? Só que ele não pode fugir das manutenções. Hoje eu, com visão de síndica, eu vejo que condomínio é engenharia e folha de pagamento. Pronto. É isso. Reserve dinheiro para isso. A folha de pagamento está ok, o resto é engenharia. Tá? Então, assim, é importante, sobre esse mercado de síndico, ele é bastante desafiador, como muitos outros, mas eu falo por ele, porque hoje 80% do meu mercado é de condomínios, né? E não foi muito fácil no início, nunca é fácil, né? Principalmente quando você não tem padrinho, né? Não é fácil, mas assim, é fazendo parcerias, né, com pessoas de atividades afins, é fazendo parcerias com empresas, sabendo onde é que está síndico, e até que chega um momento que começa as indicações, essa é a melhor fase. Quando começa a indicação de um síndico para o outro, né, do boca a boca. Né? Fortaleza, embora seja uma capital, né, uma cidade um pouco maior do que a da Cibele, né, mas aqui é muito bairrista. Bairrista quer dizer que a gente ainda é muito boca a boca, é muito por indicação, onde é que você trabalhou. Só não pergunta de quem é a família, né, Cibele, aqui. Eu tava contando pra Mabel que aqui em Pato Branco, lá em Pato Branco, não é lá em Pato Branco, lá em Pato Branco que fala é a Mabel. Eu falo aqui em Pato Branco, daí, a gente é uma cidade muito pequena e aqui na região sul tem muito italiano e muito alemão. Eu não sei se você já conheceu um descendente italiano ou alemão, mas aqui eles chamam de gringo. E é bem engraçado, porque quando você fala, porque eles falam assim, porque é difícil de lidar com os gringos. E os gringos têm uma característica bem comum de ter muito esse negócio de a família, a tradição, não sei o quê. E quando eu comecei a fazer as coisas aqui em Pato Branco, eu vim para cá para estudar na universidade e acabei ficando. A minha família não é daqui. Então, quando eu ia fazer as minhas prospecções físicas de clientes... Fábio, você tá vendo só a minha foto. Aqui o negócio A gente tá moderna. O negócio é na hoje, imaginação. Viu? Isso, é podcast. É live podcast. Total. E aí... Olha, isso aí, bem isso aí, Juliana. Já e que família que tu é? Uhum. Meu Deus do céu. Puxou, bem assim, né? A Juliana é da cidade que é nossa inimiga, que é Francisco Beltrão. E a gente sempre fala que Pato é maior que Beltrão, porque é verdade. Mas enfim. Aí eu ia lá conversar com as pessoas, aí as pessoas olhavam pra minha cara, não importa o quanto, sei lá, quanto eu falasse, o meu ensaio, meu pitch, como falam, né, meu pitch de negócios, as pessoas olhavam pra mim e falavam, de que família que você é? E eu ficava assim, como assim de que família que eu sou? Que diferença faz? Eles não iam saber mesmo. E aí, muitas vezes a pessoa me olhava, agora eu queria que vocês pudessem me ver a cara que as pessoas me olham, mas vocês podem imaginar que é uma cara assim, do tipo, nossa, mas você não é de nenhuma dessas famílias famosas. Não. E aqui tem muito essa característica de ser uma cidade que a maioria das empresas são de família, são empresas familiares, então elas são empresas tradicionais. E aí vem alguém que quer inventar uma coisa nova, do tipo, inspeção predial, que aí em Fortaleza é lei, mas aqui não é, né? O que é esse troço de inspeção predial? Já me perguntaram. Então é bem diferente. Nossa. Realmente, Luana. Assim, o Brasil é um Brasilzão, né? Enorme.
E por isso que eu digo, não existe mercado. Não existe assim, o mercado da engenharia, não sei o quê. E hoje a gente tem muitos e muitos e muitos profissionais. Então, quanto mais a gente se especializar em alguma área, mais a gente vai ter mercado. É o contrário hoje, né, Mabel? Exatamente. Teve uma pessoa aqui que falou, eu acho que foi Beatriz, que ela disse assim, que às vezes dá medo de ser engolido pelos as pessoas que estão há mais tempo, né? Estão mais experientes no mercado. É verdade. Eu já tive esse medo também. Então, eu confesso que eu já passou isso pela minha cabeça, por quê? Porque eu comecei a fazer inspeção com um amigo meu, que eu fiz especialização muitos anos atrás, e ele é um senhor, ele é engenheiro mecânico e engenheiro eletricista, tanto que na época dele se formava essas duas vertentes, né? Engenheiro mecânico e engenheiro eletricista. E aí ele me convidou para a gente começar a inspeção, eu fazia a parte civil e ele elétrica e mecânica. Tá? E chegou um momento, né, que eu cheguei a pensar que eu só conseguia fechar contrato porque eu estava com ele do lado. Não por ele ser homem e tudo mais, mas pelo cabelinho branco dele. Que é como se desse um pouco mais de respeito, de autoridade e tudo mais. Até que teve um momento que eu precisei me desvincular dele, né? E aí eu comecei a perceber que é questão de competência, de paciência, de desenvolvimento, né? E uma hora você consegue entrar no mercado, né? Às vezes, quando eu estou fazendo inspeção, Cibele, o pessoal quando eu vou para uma reunião, ok, mas quando eu estou fazendo inspeção, eu estou de calça jeans, tênis e camiseta, né? E o cabelo aqui amarrado. O povo pensa que eu sou estagiária, né? Então, assim, vale você, e às vezes é tão engraçado, só contar aqui uma coisinha engraçada. Conta a história aí. Senta que ela vem a história. Não, rapidinho. Às vezes eu brinco com as senhorinhas, né? Quando eu vou fazer inspeção nos apartamentos, aí a senhorinha, e você que é engenheira? Eu disse assim, sou, mas você é tão novinha. Aí eu brinco assim com ela, minha senhora, eu tô beirando os 40. A senhora acha o quê? Aí ela, eu não acredito. Gente, ela fica olhando. Como assim, beirando os 40? Eu tô falando sério. Aí ela fica, eu vou fazer a inspeção e ela fica pensando. Eu tá aqui minha identidade. Ela não enxerga, né? Mas, enfim, olha que danada que você é, Mabel. E não é? Então, assim, realmente dá aquele medo, aquele receio, que é o medo do desconhecido. Né? Mas assim, carinha de criança, de estagiária, não, gente, na verdade, assim, ter voz firme, voz confiante, né? E são as dicas que eu dou, né? E isso, o cliente, ele sente firmeza da sua parte, né? E ele sente confiança, ele sente receptividade, né? Eu vejo, porque assim, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, no comercial. Mas antes, que era somente eu que ficava na frente de vendas, né, na frente de trabalho, de contato, eu via que a gente ganha muito cliente não é pela parte técnica, é pelo atendimento. É verdade. Mas a gente também é assim, né? A gente também é assim com outras pessoas. É pelo atendimento. Parece que o povo gosta de ser mimado, né? Então, outro ponto que a gente conversou, Cibele, foram as armadilhas das comparações, né? Que essa é pesada. Falando. Quem aí já se pegou nessa armadilha aí de se comparar com outra pessoa? Manda um eu. Manda eu já. Manda eu já aí no chat. Que não é o chat wall. Eu até disse assim, me comparando, gente, eu sou uma fraude, porque eu não chego aos pés do engenheiro fulano de tal. O cara tem 30 anos de formado, eu me chamando de fraude. Olha. Pois é. Então, meu Deus. É verdade. Eu conversei esses dias com um engenheiro que eu precisava fazer Eu tava em dúvida com um negócio lá, eu fui bem cara de pau, liguei lá no escritório dele e pedi se ele podia me ajudar. Olha, o Douglas falou que ele nunca. Douglas, tá podendo, hein? Ótimo. Ó, Jaziel já, Juliana já. Então, quem não, né? É bom a gente ver que várias outras pessoas também já caíram nessa armadilha. Pior que essa armadilha é a gente mesmo que faz, né?
Eu conversei com esse engenheiro, ele tem 40 anos de carreira, 40 anos de formado. E daí eu fiquei, sabe quando você, eu nem sabia como que eu ia conversar com ele, porque eu sentia que eu era tipo, sei lá, eu sou, né, de fato, mais nova do que os filhos dele. E aí eu fui pedir ajuda para ele, só que nessa situação, nesse dia eu aprendi uma coisa muito importante. Essas pessoas mais velhas e mais experientes, ele me começou a me contar a história dele. Olha, eu vou contar a história dele para vocês, porque foi muito, para mim foi assim um alívio ter ouvido a história dele. Hoje, quando eu olho para ele, ele é uma pessoa assim. Ele me falou que que ele fecha 70% de todos os orçamentos que ele passa. Ele sabe, e quando ele faz uma licitação, ele sabe que ele vai fechar. E aí eu fiquei assim, nossa, como que você pode ter tanta certeza, né? Claro, porque o cara tem 40 anos de carreira. Mas ele disse que no começo da jornada dele, o primeiro grande contrato que ele fechou, ele disse que ele foi um dos primeiros engenheiros que chegou aqui em Pato Branco. Ele foi o quinto engenheiro que chegou aqui em Pato Branco. Então, olha só, né? Que isso? Era assim, uma super escassez de engenheiro. E ele falou que mesmo assim era muito difícil. Porque daí quem era o competidor dele não eram outros engenheiros, mas ainda existia muito, e ainda existe, se hoje ainda existe, imagina como que era 40 anos atrás, que existia muito a cultura de eu não preciso de engenheiro para fazer essa obra, eu já sei fazer e tal. E aí aconteceu uma situação na vida dele que tinha duas empresas aqui na cidade que trabalhavam com estruturas metálicas. E ele disse que ele se formou numa época que os engenheiros eram, assim, super calculistas. E, pense, ele se formou na época do lápis, né? Ele tinha no máximo uma calculadora. Né? E aí, o que aconteceu com ele foi que chegou uma pessoa dessas empresas de estrutura metálica e perguntou para ele, fulano, você... É Carlos o nome dele. E daí a pessoa da empresa chegou, Carlos, você é engenheiro civil, né? E aí ele falou assim para mim, Cibele, naquela época, eu trabalhava no escritório que não era nem meu, era emprestado de um amigo meu e era um sótão ou um porão, alguma coisa assim, um porão emprestado de um amigo dele. E aí essa pessoa dessa empresa chegou e perguntou para ele se ele calculava a estrutura metálica, e ele disse que ele calculava. E aí o cara pediu, então me passa um orçamento aí, porque eu vou participar de uma licitação e tal. Aí o Carlos o engenheiro falou, tá bom, então pode deixar, vou te passar um orçamento. Daí passou o orçamento e o cara achou muito caro. Ele falou, nossa, é os gringos, né? Aí é o gringo. E os gringos falam bem assim, mas homem do céu! Gente, bem assim, demais. Você que não é daqui do sul, você vai achar engraçado, mas é meio assim, mas homem do céu, tu tá ficando louco? E aí, ele disse que passou o orçamento, e aí o cara achou caro e foi embora. Depois de alguns dias, chegou um outro cara que era da empresa concorrente, tinham duas empresas de estruturas metálicas. E essas duas empresas estavam concorrendo à mesma licitação. E aí, esse engenheiro já tinha pego um esquema, né, desse primeiro, e aí ele passou o mesmo orçamento, era o mesmo valor. Ele falou que não teve competição, assim, de tipo, vou fazer mais barato para você, já que o outro não aceitou, né? Fez o mesmo valor. Aconteceu que um deles não aceitou, e aquele que aceitou a proposta dele foi na seguinte condição. Era um contrato de risco. O que é um contrato de risco? É um contrato que ele não recebia logo de cara, mas se a licitação fosse aprovada, ele receberia o dobro do valor do contrato. E ele sabia que a licitação ia ser aprovada, porque como ele era engenheiro, ele sabia que se ele calculasse, o valor ia dar muito menos do que alguém que faz no jeito empírico, porque do jeito empírico você tem que fazer sempre a mais para não correr o risco de cair, né? Uhum. Aí aconteceu que a licitação foi aprovada por causa do projeto dele. E aí esse foi o ponto da virada na vida dele. E ele falou que depois disso, o concorrente, o que não aceitou a primeira proposta dele, chamou ele para trabalhar para a empresa, para ser o responsável técnico. E como responsável técnico, ele disse que ele ganhava 10 salários mínimos como responsável técnico. Então imagina alguém que estava num escritório emprestado, que nem era dele, que não sabia nem, sei lá, tipo, a fazer uma proposta direito e tal, mas ele sabia a área dele da engenharia. Começou, de repente, a ganhar 10 salários, e ele falou que era muito bom esse trabalho, porque ele só precisava fiscalizar de vez em quando.
E aí ele tinha mais outros trabalhos, ele tinha tempo para fazer vários outros trabalhos. Então foi aí que ele começou a crescer muito. E o que eu aprendi com isso? Que mesmo ele, que hoje assim é uma super empresa, que fecha 70% dos orçamentos, e enfim, conseguiu driblar os gringos, mesmo ele teve um começo que foi simples. Viu, Cibele? Driblar os gringos. Driblar os gringos, é. Quem é daqui da região interior do sul do Brasil vai entender essa expressão, driblar os gringos. E quando alguém chega pra você e fala, mas homem do céu, tá muito caro esse negócio, aí você já sabe o que dizer, né? Já sabe o que fazer. Então, pra mim, essa foi uma lição muito importante, sabe? Do tipo, todo mundo começa de um lugar... Ninguém começa sendo excelente. Eu até tenho uma postagem sobre isso. Ninguém começa sendo excelente. Você começa sendo iniciante. E quando a gente aceita que a gente é iniciante, as coisas mudam. As coisas mudam porque a gente sabe que é uma jornada, que é uma caminhada, e que a gente vai precisar de outras pessoas no meio desse caminho. Que nem a Mabel já me ajudou algumas vezes, esse cara já me ajudou algumas vezes, eu sei que muitas outras pessoas vão ainda me ajudar. Porque eu tô começando, eu ainda tô na fase da Mabel. E assim como você também está ajudando muita gente, né, Cibele, com as suas histórias, sua experiência, suas postagens. Assim a gente se esforça para fazer, né? Então, pessoal, não fiquem assim pensando, mas eu sou muito ruim, eu sou muito burro, eu não sei o quê. Talvez você seja mesmo, mas às vezes, tipo, beleza, claro que você é inexperiente, porque você está começando agora. Então, aceita que essa é a tua condição. Aceita que dói menos. Aceita que essa é a tua condição, mas não é assim, tipo, vou aceitar e vou ficar aqui. Não, você vai aceitar e pronto. Essa é a minha condição, né, Mabel? Agora, eu já sei que eu tô começando. Qual que é o próximo passo? É uma escada. Exatamente, gente. Assim, eu acho que esses inícios, a Cibele contando essa história, né, do início, do ser iniciante, eu lembrei muito que quando eu saí da faculdade e no outro dia eu já estava gerenciando 2 obras, né, eu tinha mais de 100 funcionários e eu olhava assim, gente, pelo amor de Deus, eu não aprendi a gerenciar pessoas, não, dentro de... Né? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tinha coordenador de obra, eu tinha uma equipe assim super bem formada, né? A empresa me recebeu muito bem, só que por mais que eu tenha estagiado muito durante a faculdade, mas tinha eu não fui treinada a gerenciar pessoas. Né? Então tem essa insegurança. Eu chegava em casa desesperada, chorando. E o que é que eu vou fazer? E eu não vou conseguir. E não sei o que. Aí vem a história das comparações. E o maior erro que tem é você querer comparar com uma pessoa que está mais experiente do que você. Ele já esteve no seu lugar. Né? Então ele já esteve vivenciando os mesmos desafios. Os desafios deles são outros, né? Pessoas que têm mais algum tempo, os desafios delas são outros, né? E também tem desafios. E a gente comentou também, pessoal, assim, sobre essa tensão que a gente vivencia nas esperas dos resultados, né? Tem algumas pessoas... Joel J diz que sucesso é treinável. Perfeito, Jaziel, é isso mesmo. Tudo é treino, tudo é treino, tudo é treino. Exatamente. Outra coisa que a gente estava falando é essa tensão nos momentos de espera do resultado. Tem algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que eu não vou citar nomes para não expor, né? Mas assim, e eu compartilho com essas pessoas, né? Assim, nos meus tempos de... Hoje eu tô bem mais tranquila, bem mais light. Mabel Zen. Tô mais zen, né? Eu já disse pra Cibele, Cibele, no dia que você quiser fazer uma live, hoje eu tô na água, tá? Mas tomando vinho eu adoro. Tô bem light, tô bem zen. A gente toma um vinhozinho, vai trabalhando, bota uma musicazinha, bota um modão. Vocês estão vendo, né? A Mabel quer fazer uma live tomando vinho e ouvindo modão. Só que na Mabel, o modão de Fortaleza é diferente do modão aqui. Aqui é bandinha. Não, você já ouviu a banda Sanriemo? Não. Mas enfim, não. Gente, são, como é que eu posso dizer? São arranjos que a gente
né, cria, né, para desenvolver o trabalho de uma forma mais leve. Mas, assim, teve algumas pessoas... Eu enrolei, não falei, né? Mas, assim, então, essa tensão, assim, da espera, né? Essa tensão da espera. Porque eu caí muito no erro e eu aprendi errando, eu aprendi vivenciando, eu aprendi com lágrimas e tudo mais. Que o que ocorre? Quando a gente planta, plantar quer dizer o quê? Eu vou atrás ali de um cliente, vou trabalhar agora com condomínios. Poxa, cara, tá com 6 meses que eu tô nessa história de condomínios e ninguém decide, ninguém faz assembleia, não sei o quê, vou para um, vou para outro e não entra dinheiro e tudo mais. E o pessoal não aceita, o pessoal não tem dinheiro e tal. Enfim, não me contrata, é banda San Marino. Banda San Marino, Mabel, você precisa ouvir. Quem aí não é do Sul, quem é do Nordeste e quer ouvir o legítimo modão, tem que ouvir a banda San Marino. Isso aí é pura cultura. Muita cultura brasileira. Beltrão maior que pato. Maior que pato. O que é isso? Então, é como eu falei, aqui Pato Branco é maior do que Francisco Beltrão. Só que daí o pessoal de Francisco Beltrão, eles ficam falando, eles não sei o que eles pensam. Eles têm assim, aquele. Só que a situação de Beltrão é que eles se comparam com o Pato Branco, mas não dá. Tá. Enfim. Mas esse negócio... A Juliana colocou até um símbolo matemático. Beltrão maior, pato, que é pato, né? Sim. Então, gente, assim, concluindo, né? Assim, realmente, quando eu aprendi na pé mesmo, né? Na pancada mesmo. Mas, assim, quando a gente está vivenciando esse tempo de espera, porque muitas vezes você tem que esperar, não é uma semana, 2 semanas, 3 semanas, principalmente quando é com condomínios. Né? Eu odeio esperar. Eu odeio. E daí me dá uma aflição. Eu já ruí todas as minhas unhas. Pois é, a minha eu já nem contabilizo mais. Mas, enfim, essa tensão da espera, ela é normal. Mas o quanto você puder abrandar... Porque o que foi que aconteceu? O que é que eu... Aí vem aquela história. Poxa, cara, eu tô tão incompetente que essas coisas não são... A gente traz autorresponsabilidade, né? Sim. Mas nem tudo depende da gente. Então, existe essa tensão. Aí, assim, o que é que eu digo muito para essas pessoas... Eu sei que tem gente que já compartilhou aqui comigo e está me assistindo. Existe um momento do plantio, existe um momento da colheita. Uma hora você colhe. Né? Tem projetos que hoje eu faço que eu sei que eu vou colher daqui a 3 anos. E eu faço, e eu continuo, e eu persisto. Mas por quê? É importante você conhecer o seu público, certo? Porque, por exemplo, o público de condomínios, em média, em quanto tempo eles aprovam uma proposta? Em média aprova, sei lá, em 6 meses. Mas teve a queda do edifício André aqui em outubro do ano passado. O povo aprovava em menos de 1 semana. Então, assim, é muito da fase, né? Muito da estação. Vamos colocar da estação, né? Tem estação do ano, né? Então, o mercado é muito de estação também. Né? Quando você faz um plano de negócio, isso eu vim aprender anos depois, tá? De ter colocado meu negócio. Existe umas curvas que você faz dentro de um gráfico, né, anual, né, que você tem que estudar o seu mercado e ver qual é o mês, né, o período de maior ascensão de fechamento de contrato, qual é o menor e qual é a estratégia que eu tenho que fazer nessa descida de curva, né? Então, assim, tudo isso é dentro de um plano de negócio que eu só fui fazer depois de ter colocado o negócio. Né? Depois que eu resolvi fazer isso, minha vida mudou, claro, né? Para melhor. Então, assim, você consegue ser mais dona do seu negócio, mais dona do seu mercado, né? Que eu estou dizendo, onde você gira em torno, né? Você já sabe mais para onde ir, né? Mas, assim, até chegar lá, eu, ralei pra caramba e eu vou lhe dizer, viu? Uma forma que às vezes a gente desabafa falando, às vezes a gente desabafa chorando, né? E aí, nem me fale, eu já chorei muito. Vocês acham que é só alegria e piadinha? Não é.
Às vezes. Pois Às é, vezes. o pessoal, o Cibele, o pessoal vê nossas fotos assim, posando, né? Dando palestra, dando curso, fazendo na frente do fórum ou da justiça e tudo mais. Acha que todo dia a gente está no fórum, né? Acha que todo dia a gente está na palestra, a gente está ganhando pela palestra. Não é assim não, gente. Isso ali muitas Então, vezes é momento de plantio, viu? eu posso terminar a nossa. Eu vou contar outra história. Querem ouvir outra história? Vocês querem ouvir Pode mais uma falar. historinha? Tá bom, vou É contar. sangue, suor e lágrimas. Eita, Luana, tu foi profundo. Sangue, suor e lágrimas. Ah, Sangue, ó. eu assisti. Então, sabe aqueles vídeos que aparecem no YouTube sem você pesquisar? Mas aí você clica Sim. porque o YouTube sabe o que você quer assistir. Então eu já fui pega nessa aí essa semana. Mas foi interessante. Então eu vou aproveitar esse momento de Frozen que eu tô. Vocês sabem quem é a atriz que dubla a Anna do Frozen? É a. No. Esqueci o nome dela. Mas eu tava com o nome dela na cabeça, mas Gente, esqueci. velho, deixa eu só abrir aqui um parênteses, mas a galera gosta de história, viu? Quando a gente Sim. abre a boca, deixa eu te contar a história, o povo conta. Vixe, é mesmo, não sei o quê. Pai, storytelling. Eu vou contar e vou cantar a musiquinha, porque tem só 20 pessoas, então não tem problema passar vergonha. Esqueci o nome dela. Deu branco. Não é a Let It Go, é a outra que canta a Ana, Elsa. que faz a voz da Ana. Que faz aquela musiquinha lá. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer? Você podia me ouvir? A porta abrir? Quero só te ver. Não, tô só enrolando. Então, essa atriz, ela começou a carreira dela fazendo uns papéis muito nada a ver. O primeiro papel que ela fez foi uma adolescente meio doida, e ninguém sabe que ela fez esse papel porque foi uma coisa coadjuvante. E aí, no meio no caminho dela, ela encontrou alguns produtores e tal, e eu me identifiquei muito com ela porque ela sempre foi muito cara de pau de conversar com as pessoas, do tipo, oi, eu sou tal pessoa, esse é meu trabalho e tal. E às vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que aparecer. E nem sempre a Erika é a que canta em português, mas eu tô falando da que é a que dubla a Ana em inglês. Nem sempre a gente consegue ver o resultado no final. Essa produção do Frozen foi, assim, uma grande produção da Disney. Faz já mais de 6 anos que eles fizeram o primeiro Frozen, né? Inclusive, eu fiz o meu namorado ir assistir comigo a versão Sing Along. Ele não gostou. Mas, pra você ver, prova de amor. Vocês acham que prova de amor prova de amor é assistir Frozen com a namorada. E ela começou fazendo esses papéis nada a ver. E o Frozen foi, assim, uma super produção da Disney, deu um super faturamento, um grande filme, que teve aí a versão 2 e tal. E ela foi chamada para fazer a dublagem da Anna do Frozen, não porque ela era uma ótima cantora, porque ela era uma ótima atriz e tal, mas porque lá atrás na vida dela, ela tinha se disposto a fazer alguns papéis que não tinham absolutamente nada a ver, que não era exatamente aquilo que ela queria e tudo mais, mas era o que podia. E foi nesses papéis que ela conheceu as pessoas que fizeram ela, muitos anos depois, pegar esse papel que foi assim, hoje a gente olha, nossa, mas você olha para ela, né, e fala, mas ela é a atriz não sei quem, ela é muito famosa, ela tem muito dinheiro, ela não sei o quê. E é muito interessante, o que mais me chamou a atenção foi o fato de ela ter tido alguns contatos, e ela falou que quando ela recebeu o papel do Frozen, foi um cara que ela fazia muito tempo que ela não entrava em contato, ele ligou para ela e disse, a gente está trabalhando aqui num negócio na Disney, e eu acho que você tem tudo a ver com esse papel. E ela disse que ela ficou assim, não acredito que eu tenho... Como assim é Disney, né? Isso eu me identifiquei bastante, porque, inclusive, esses dias eu fiz uma entrevista com o Luciano Ventura, vice-presidente do IBAP Nacional. Não sei se vocês viram, tá lá no meu YouTube. Eu conheci num congresso que eu ouvi a palestra dele e eu fiquei, nossa, quem que é esse cara? Muito legal. Tenho que falar com ele.
Na hora que deu um intervalo, eu peguei e fui lá e conversei com ele. Cheguei bem doida mesmo, falando assim, oi, Luciano, tudo bem? Na hora que ele se apresentou, eu anotei o nome dele, porque eu sabia que eu ia esquecer. Aí, daí eu cheguei como se fosse a best, né? A best friend forever do Luciano. Eu cheguei lá no congresso para ele, oi, Luciano, tudo bem? Você é vice-presidente, você é presidente do IBAP, né? Do IBAP Paraná. Muito legal a sua palestra. Eu sabia 2 coisas da palestra dele só, tipo, que eu anotei. O resto eu esqueci, porque teve mais umas 20 palestras depois. Eu falei, nossa, gostei muito desse tópico da tua palestra e tal, que foram os únicos que eu tinha anotado. Luciano, se você vê isso, me perdoe, mas é isso que aconteceu. E aí, continuei conversando com ele. Faz 2 anos que eu fui nesse congresso. E agora ele aceitou a fazer essa palestra comigo, essa entrevista comigo. Eu tenho certeza que se fosse uma pessoa aleatória, que nunca tivesse, enfim, dado as caras, talvez ele não teria aceitado, porque ele me enrolou muitas vezes. Ele estava muito ocupado. Mas eu não tinha assim, essa intenção quando eu conheci ele. Mas a gente precisa estar atento às oportunidades. A gente precisa estar atento de, tipo, eu acho que isso é uma oportunidade. Vou aproveitar. Se não for uma oportunidade, beleza. O que você vai perder? Então, às vezes, a gente planta para colher só muito tempo depois. E precisa ter paciência. E é muito bom saber que outras pessoas também passaram por esse caminho, né, pessoal? Vocês falaram que vocês também já passaram por se comparar com outras pessoas e tal. E não se preocupe porque você não tá sozinho, né, Mabel? A gente tá aí e a gente tá aí para provar. Eu tô começando agora a minha jornada. Vou contar uma coisa para vocês que eu não contei ainda ali nas redes sociais. Eu ainda tô na fase da Mabel de passar alguns meses sem ter nenhum real. O que eu ganho em um trabalho, eu preciso... bem-vinda ao meu mundo. O que eu ganho em um trabalho, eu preciso guardar e eu não posso... ganhei 10 mil reais nessa perícia. Vou viajar para Paris, que tem uma promoção de 2 mil reais agora. Não posso fazer isso, porque eu não sei quando que eu vou receber de novo. Então, é assim. E é assim, e eu tenho certeza que a gente precisa continuar plantando e plantando, porque uma hora a gente vai colher. Não vai ser fácil. O caminho não é fácil. Então não se preocupe, porque o caminho não é fácil, de verdade. É verdade. Eu queria só passar... Eu acho que nós entramos aqui 9h10, né? Daqui a uns 8 minutos cai, né? Isso, vamos encerrar. Tá, vamos encerrar. Só para eu falar algo para vocês, pegando aqui um pouco da deixa da Cibele, né? Gente, quem está entrando agora, a tela da Cibele está congelada porque ela quis ficar congelada, porque ela decidiu ser a Frozen hoje. Né? Tô brincando, gente. Foi um problema aqui de conexão. Então e você que chegou agora perdeu a cantoria. É verdade. Então, assim, é bem isso que a Cibele falou mesmo, né? Então, assim, a gente... É uma curva, né? Digamos assim, são altos e baixos, né? Principalmente na vida de perito judicial, né? Na vida de empreendedor, né? Na vida de empreendedor. A minha humilde sugestão aqui, gente, façam um plano de negócio. Já comecei meu negócio, nem comecei meu negócio. Mas façam um plano de negócio, né? Pensem coisas, metas a curto, médio e longo prazo. Vou só contar aqui uma coisa que eu acho que eu falei para Cibele, numa conversa que nós tivemos foi essa semana, né, Cibele? Sim. Foi. Mais um segredinho. Ela fez, assim, uma cara como se fosse, assim, a coisa, uau, como assim, né? Eu percebi a reação dela. Gente, eu tenho um curso eu fiz a minha pós assim que eu me formei, de avaliações e perícias. Eu passei 2 anos nessa pós-graduação, eu ganhei a pós, certo? Por isso que eu não pude recusar, claro. Eu ganhei a pós e eu passei 2 anos nessa pós, estudando. Passei, claro, entreguei meu TCC. Mas eu passei 2 anos perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não entendo nada disso. Esse negócio de avaliações, de perícias. Pós era de avaliações e perícias em engenharia. Pra que eu vou usar disso? É tipo quando eu vi cálculo 1, 2, 3 e 4 na faculdade. Pra que eu vou usar isso, né? Pra que eu vou usar estatística?
Então, assim, eu passei 2 anos dessa pós fazendo, fiz porque era de graça, né, que eu tinha ganhado. Eu disse assim, o que é que eu vou usar? Sabe quando é que eu fui precisar dessa pós? 6 anos depois de formar. É, Então, assim, a história de aproveitar oportunidades, né, das que a Cibele está falando, é justamente as oportunidades que nos dão, que nos chegam e também criar oportunidades, é importante. A Cibele conheceu o vice-presidente, né, isso. do IBAP, um tempo atrás, e ela criou a oportunidade no tempo presente, né? Então, assim, não é somente que as coisas cheguem, né? Mas é fazer com que você vá ao encontro das oportunidades. É totalmente possível. Outra coisa, uma vez uma amiga minha da área da medicina, ela me fez uma pergunta, mas acho que foi no ano passado, eu acho que isso talvez seja muito da área médica, né? E é muito da engenharia de antigamente. Que ela disse assim, enfim, eu comentando com ela que eu tinha que ir atrás dos clientes, né? E tal, eu tinha que fazer, né, essa questão de prospecção de clientes e tal. E ela, Mabel, e tu vai atrás dos clientes? Eu, claro, tu acha que seria como? Tu acha... Ela, não, eu pensei que tu montava um escritório, o povo vinha atrás de ti. Eu, como é que o povo vai saber da minha existência? Né? Vixe, Então, assim, não existe mais isso aí, né? não existe, é muito da engenharia de antigamente, é muito da medicina ainda de hoje, né? Então, de hoje, mas ainda você tem que fazer a prospecção. Então, é bem A isso, gente tem que tá, fazer uma gente? outra live só sobre prospecção. Teve uma pergunta ali, mas é um tema Deixa assim eu... que é muito, muito amplo. Pessoal, aproveita e tira um print da nossa live. A Mabel vai fazer um sorrisinho, porque eu tô com essa mesma cara desde o começo. Deixa eu Cibele, só um minutinho. Bicho, vai já cair. É, É isso mesmo. tira um print aí, compartilha nos seus stories e marca a gente. Peraí, deixa eu só tirar aqui, desativar os comentários. Tirar aqui os comentários para te aparecer, para você aparecer. Gente, ó, a gente vai sorrir, tira o print da tela e divulga que vai ficar salva essa live aqui no meu Instagram 24 horas, tá bom? E aí, Então quando você compartilhar no teu story, coloca uma frase falando o que mais foi importante para você nessa live. O que você mais Perfeito. gostou? Ou E o que aí, você quem não. aprendeu? Perfeito, exatamente isso. E quem não me segue, tá? Que a gente tem muita novidade aí sobre inspeções, perícias, auditorias. E tem a Cibele aí. O meu é @Mabel Chaves e o da Cibele é Cibele.eng, tá ali. É só clicar ali em cima no Cibele com negocinho. 2 L's. Isso. Eu tive que aprender isso. Então, gente, ó, tira o print da tela. 1, 2, 3, vai. Eu Tá. também. Fiz a minha pose aqui. Aham, cara de Frozen. Gente, compartilha. Já tá encerrando aqui o nosso horário. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Realmente, assim, foi uma conversa bem informal, bem leve. Eu adoro essa palavra leve, né? Porque o mercado já demanda tanta gente, né? Cibele, muitíssimo obrigada, de coração, certo? Foi maravilhosa a nossa conversa. Muito bom conhecer um pouco mais sobre você. Estamos sempre aqui E, à sua disposição, tá bom? e Dá você um que beijo ficou no aqui até o povo. final e vai compartilhar o negócio no seu story, usa hashtag Mabel toca um Chaves. modão. O quê? Mabel toca um modão. Ah, meu Deus do Pra gente céu. fazer a nossa próxima live. A Live. nossa próxima live, a Mabel, ó. Mabel já deu uma sugestão aí que ela quer vir em modão. E a gente vai E é bom. colocar bandas San Marino. Então, Meu tá Deus do bom? céu. A É próxima live bom. vai ser muito legal. Hashtag Então, Mabel toca o modão. Beleza, pessoal? Até e é mais. isso. Até Como é o mais. nome da tua cidade aí, vizinho? Beltrão? Pato Branco. Francisco Beltrão. Ah, Beltrão. Não, Pato Branco maior, menor do que Beltrão, como é? Maior, maior. Não, foi o que ficou aqui na minha mente, viu? Sobre a tua cidade. Gente, é Fortaleza com Pato Branco aqui, viu? Ceará é Nordeste e Sul, né? Então, Isso gente, aí. muito obrigada. Beijos. Até a próxima live. E qualquer dúvida, você fala aí com a gente no direct, tá?